mestre em Psicologia e Desenvolvimento também pela URGS, bacharel de Informática pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente, a professora é pesquisadora titulada do Programa de Pós-Graduação em Educação na Unicinos e professora também da Universidade Aberta de Portugal. Bolsista Produtividade em Pesquisa do CNPq e avaliadora adjunta da CAPES, do CNPq e da FAPERGS. Nós resumimos o currículo da professora, porque é um currículo extenso, rico, diverso, e o que é interessante muito para essa nossa conversa e para o nosso seminário, que envolve muitas áreas e essas áreas elas convergem entre si. Professora Eliane é do mundo tecnológico, digital, educacional. Então, ela tem várias publicações, participa de várias conferências, tem vários artigos e livros publicados na área. Portanto, deixo com vocês, professora Eliane, fique à vontade, seja bem-vinda. O Maranhão, o Maranhão está lhe vendo nesse momento, especialmente São Luís, fique à vontade, seja bem-vinda, é com você. Ok, muito obrigada, Francimere e João. É uma alegria muito grande estar com vocês, mesmo que online, né? Na verdade, on-live, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E espero que a gente possa construir um espaço de discussão aqui bem interessante entre nós. Eu já vi que alguns já me acompanharam ali no Facebook, né? Quem me encontra pelas mídias sociais já viram ali que eu publiquei tanto no Instagram quanto no Facebook a nossa fala de hoje e deixei lá um QR Code, né? Uma provocação para que as pessoas, então, elas possam estar interagindo com a gente. E mesmo antes de eu começar, fui dar uma espiada e a gente já tinha ali duas problemáticas, né? Porque o QR Code que eu coloquei, ele justamente abria a seguinte questão: quais são os questionamentos que o presente coloca para a docência? Então, o pessoal foi se colocando lá e a gente vai agora, na medida do possível, contemplando tanto as questões que estão lá, quanto aquilo que vocês vão trazendo aqui. Então, eu proponho que a gente faça uma sessão de conversações, muito mais do que uma live, né? Por que isso? Porque nas conversações, a ideia justamente é a gente tentar contemplar aquilo que são os questionamentos que vocês vão trazendo, que vocês têm. Tá? Então, claro, no início, para quebrar o gelo, né, a gente começa a falar um pouquinho, mas depois a gente engrena na conversa e vamos lá. Então, assim, ó, primeiramente, né? Mas que negócio é esse de docência on-live, né? Se até agora a gente falava em docência no espaço presencial físico, que é a nossa velha conhecida, e docência online, né? E agora veio essa professora aí com esse negócio de docência on-live. Mas como é que esse negócio surge? Né? Tenho para dizer para vocês que não é algo tipo, acordei uma segunda-feira de manhã e resolvi falar em educação on-live. Tá? Então, esse é um conceito que vem se construindo no grupo de pesquisa e educação digital, o qual eu tenho a alegria de coordenar. É um grupo que ele foi criado em 1998, na Unicinos, e cadastrado no CNPq em 2004. Então, aí ele tem uma boa trajetória, né? Fora que a minha vida profissional na área de educação digital, ou tecnologias da educação, ou informática da educação, como se chamava na época, né? Como nós estávamos bem aqui nos lembrando, de uma forma muito saudosa, eu e a Francimere, ela teve início em 1989, num projeto pioneiro que se chamava CEPIC, que foi criado aqui no município de Novo Hamburgo, que é um município que fica a uns 10 quilômetros aqui de São Leopoldo, que é berço da colonização alemã também, pelo então secretário de Educação Ernesto Arlec, com uma parceria com o Laboratório de Estudos Cognitivos da URGS, LEC-URGS, coordenado pela Leia Fagundes. Então, esse foi também o meu primeiro emprego. Eu fiz magistério no ensino médio, vim para a Unicinos fazer informática, porque na época eu não tinha a mínima noção do que era computador, o que era informática, mas eu achei, computador deve ser muito interessante. Não é sobre texto não, seus arrombados, é o livro que Carla mandou lá no grupo lá da disciplina, pô. Não é sobre aquele, então, mas... Acho que alguém deixou o áudio aberto. Alguém entrou aí, vamos já travar, João, trava. Tá, mas tá tranquilo, essas coisas acontecem, é assim mesmo que vai funcionando.
Então, naquele momento, eu fiz magistério, vim para fazer informática na Unicinos e eu ficava muito curiosa, né? Como é que será que é trabalhar com computador na educação? Aí vim fazer informática, só que no curso de informática mesmo, análise de sistemas, não tinha nada disso, né? Não tinha nada de educação, era bem a área empresarial. E eu tinha um colega que trabalhava em Novo Hamburgo e uma amiga minha perguntou, e aí, tem um trabalho lá onde você tem o teu emprego? Se ele tem, mas tem que ter magistério. Eu digo, opa, eu tenho. Né? Então, esse foi meu primeiro emprego, como professora, facilitadora de linguagem e filosofia Logos, em 89. Né? Então, comecei a trabalhar com as crianças, não entendia muito bem, né? O meu conhecimento da área de educação, da área de desenvolvimento humano, era o conhecimento que eu tive no magistério. Comecei a trabalhar com o que hoje se chama pensamento computacional, né? Na época era programação mesmo, que a gente chamava, da tartaruguinha. E eu percebia que algumas coisas aconteciam de uma forma diferente no processo de aprendizagem das crianças, mas eu não tinha elementos teóricos suficientes para entender. Então, fui para fazer um mestrado em psicologia do desenvolvimento, para conseguir entender isso, e depois acabei emendando o doutorado em informática na educação e fui para o ensino superior, né? Mas nunca me desvinculei da escola. Por quê? Porque eu acho que, como eu trabalho com formação de professores pesquisadores, no mestrado, no doutorado em educação, e também na formação inicial, na graduação, em pedagogia e em licenciaturas, é fundamental que eu esteja ciente, que eu tenha vivência daquilo que está acontecendo na escola, para eu poder, então, melhor formar esses profissionais para a docência, que é o nosso tema, né? Então, quando a gente fala docência online, o habitar do ensinar e do aprender, o que exatamente se quer dizer com isso? Bom, nesse contexto todo dessa trajetória, né, a gente, principalmente no mestrado, eu me dediquei muito intensivamente a compreender as diferentes concepções epistemológicas e teorias da aprendizagem, né? Ou seja, a epistemologia exatamente quer dizer como é que a gente acredita que o conhecimento se origina, como é que se dá o conhecimento. E a gente vem de uma tradição que ela é muito dualista, né? E muito binária. Então, sujeito, objeto. Enquanto a concepção mais a priorista vai dizer que tudo está no sujeito, né? A empirista vai dizer que tudo está no objeto. E a interacionista diz, não, peraí, né? O conhecimento acontece quando o sujeito entra em interação com o objeto de conhecimento. Mas esse objeto, ele é sempre entendido como algo externo, que então é apropriado pelo sujeito, pelo pensamento, né? E transformado em conhecimento. Ok, perfeito, até então. Eu, em 1998, 99, quando eu entrei na Unicinos, eu acabei criando o AVA Unicinos, que foi o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que a gente utilizou por 10 anos na Unicinos, até mudar para o Moodle, né, por uma questão econômica, não é muito barato manter uma plataforma própria. Né? Mas, na época, o AVA ele já tinha uma concepção epistemológica que a gente chamava interacionista construtivista sistêmica. Né? Então, trazia esses elementos da epistemologia genética, mais a ideia de Humberto Maturana Varela, ali, né, na biologia do conhecer, e a complexidade do Morin. Quando nós desenvolvemos o AVA, todo o processo do ensinar e do aprender se dava não a partir de uma organização por semanas, por aulas, onde a centralidade estava no conteúdo, mas sim a partir de metodologias que naquele momento nós chamávamos de metodologias problematizadoras, que é um pouco o que hoje se chama de algumas metodologias ativas, né? Que era projetos de aprendizagem, aprendizagem por projetos, desafios, casos, e toda coisa acontecia por ali. Então, novamente, quando você tem uma tecnologia, a formação para a docência ela é fundamental para que os professores consigam se apropriar dessa tecnologia e, a partir disso, construir a sua docência. Né? O que na verdade muda quando a gente trabalha com tecnologias diferentes?
durante muito tempo, e ainda hoje, a gente ouve muito o pessoal falar: eu vou usar tal tecnologia. Né? Então, a compreensão que a gente tem de tecnologia, ela é muito centrada numa perspectiva de uso enquanto ferramenta para transpor. Né? E é o que a gente viu muito fortemente agora com a pandemia, né? Com o ensino remoto emergencial. Que justamente o que aconteceu foi isso, foi uma transposição. Ou seja, se antes eu tinha uma aula numa sala de aula 4 horas ou 3 horas de ensino síncrono, agora eu vou, então, atrás de uma tecnologia que me proporcione reproduzir isso. Né? Então, eu encontro nas tecnologias de webconferência essa possibilidade. Ou então eu vou gravar vídeos, né, videoaulas, para disponibilizar para os alunos. Então, essa perspectiva, né, da transposição, ela é muito forte. Por quê? Porque a nossa tradição na educação, ela vem muito dessa relação, né, de um observador e de um objeto que é observado, né, de um sujeito e de um objeto. Bom, a questão é que quando entra a ideia da rede, né, no contexto das redes digitais, essa forma de compreender não dá mais conta. Né? E era um pouco isso que a gente percebia. Bom, mas está acontecendo alguma coisa mais para além dessa dicotomia entre sujeito e objeto. Né? Por quê? Porque justamente no contexto das redes digitais, né, tu tem toda uma complexidade que vai se estabelecendo e que muda a condição habitativa, né, do processo de ensinar e do aprender. Muda de que forma? Muda na medida em que esses processos, porque são dois, eles acabam acontecendo em rede, né, de uma forma reticular e conectiva, na qual não se pensa mais em algo externo ou interno ao sujeito, mas sim num processo que é conexão, né? Então, ao mesmo tempo que o sujeito compõe o mundo compõe o sujeito, né? Se nós pensarmos assim, nós somos compostos de água, nós somos compostos de ar, nada está externo a nós, tudo está dentro de nós. Então, isso colocou em xeque muitas das certezas que a gente tinha, até em função da epistemologia genética de Piaget e também da biologia do conhecer, do Humberto Maturana, que trabalha muito também nessa lógica de autopoiese, né? De autoprodução, de autocriação. E aí vem a dona Haraway, né? E ela vai dizer o seguinte, que é uma americana que criou em 98, acho que no meu mestrado eu trabalhei o Manifesto Ciborgue, que é uma das publicações assim mais emblemáticas dela. E ela vai dizer assim, olha, nesse mundo nada é autopoético, tudo é sim poético, tudo é co-transformação, tudo é co-criação, porque é rede, né? E a gente sempre está se produzindo junto com o outro, se transformando junto com o outro e com a biodiversidade, com tudo nesse processo. Bom, o que acontece então nesse caminho? A gente começa a buscar outros elementos teóricos que pudessem nos dar elemento, subsídio, na verdade, para compreender isso. Então, após ali Maturana e Varela, a gente começa a trabalhar com Latour, especialmente com o contexto de hibridismo, porque lembra quando eu comentei com vocês que nós tínhamos desenvolvido o AVA Unicinos? Nessa mesma época, 98, eu comecei a trabalhar com mundos virtuais em 3D, né? Com Active Worlds, depois o Eduverse, depois o Second Life. E, ao mesmo tempo, nós desenvolvemos uma agente comunicativa, que é um agente inteligente, um tutor inteligente, como hoje é conhecido. E eu comecei a pensar, bom, o que acontece do ponto de vista da aprendizagem se eu tiver um ambiente que reúna isso tudo, né, para os alunos, para o processo de ensino-aprendizagem. E aí, o que eu fiz? Eu coloquei a Mariá dentro do AVA Unicinos e coloquei a Mariá e o AVA Unicinos dentro dos mundos virtuais, né? Então, eu tinha aquilo que, na época, a gente começou a chamar de espaço de convivência, trazendo o conceito de espaço de convivência do Maturana, digital virtual,
né, numa perspectiva de hibridismo da tecnologia digital. Então, para nós, o hibridismo ele ficava restrito à tecnologia digital. Esse processo foi evoluindo, né? A gente foi desenvolvendo a pesquisa. Uma coisa que é importante de colocar, como eu venho da ciência da computação, eu tenho sempre um vício muito forte que é de desenvolvimento, né? Então, as pesquisas que a gente desenvolve no GPDU, ela sempre se dá a partir desse tripé, né? Que é desenvolvimento, pesquisa, desenvolvimento e formação, tá? Então, a gente sempre tem projetos que se dedicam à pesquisa, desenvolvimento e formação na educação básica, no ensino superior e na pós-graduação. Eu tento sempre trabalhar isso de uma forma mais orgânica, né, para ver como é que esses processos acontecem. Então, numa dessas pesquisas, que na verdade foi anatomia em metaversos, que a gente trabalhou com a Católica de Pelotas e também com a Unilassalle, foi na época da Riceso ainda, Franz Mary, e foi financiada pelo edital Pesquisador Gaúcho, aqui da nossa FAPERGS, a nossa agência. Nós constituímos 3 grupos, um de professores especialistas na área de anatomia, outro de professores especialistas na área da ciência da computação e outro na educação. E quando a gente começou, e a nossa ideia era, depois que tiver todo o processo pronto, nós vamos fazer a formação dos professores, a formação docente. O que a gente percebeu? Que enquanto os professores eles estavam interagindo nesses diferentes grupos, era ali que a formação efetivamente estava acontecendo, né? Quando nós pedimos que os professores da área de anatomia humana nos dissessem como é que eles representariam a anatomia humana dentro do mundo virtual em 3D, ou seja, de forma gráfica, o que a gente teve? Uma sala, né? Com os atlas do corpo humano nas paredes, uma maca com um cadáver em cima, ou seja, a reprodução do que é um laboratório de anatomia humana em qualquer uma das nossas universidades. E aí nós começamos a questionar, bom, mas vem cá, o que mais representa a anatomia humana? O corpo humano. E isso foi sendo transformado. Então, no lugar de um laboratório de anatomia, nós tínhamos um corpo humano transparente, e conforme os diferentes sistemas do corpo humano eram modelados, eles iam aparecendo nesse corpo. E aí nós testamos várias formas de imersão. Então, por exemplo, o sistema cardiovascular, o avatar enxergava as peças, o coração, enfim, de fora, né? Ele enxergava as peças de fora. No sistema respiratório, o avatar conseguia rotacionar essas peças. E no sistema renal, o avatar entrava pela artéria, então junto com todos os componentes que estão no sangue, glóbulo vermelho, glóbulo branco, vitamina, ele ia percorrendo, né, todo o sistema até chegar na urina. E nesse processo, a gente resolveu de tempos em tempos colocar um mapa sensitivo e alguns desafios. E o que a gente percebeu? Quando a gente começou a trabalhar com os alunos, o tempo da aula terminava e eles continuavam muito engajados. E eles nos diziam assim, professora, mas isso parece um game, isso parece o The Sims. E aí foi que a gente se antenou, isso foi lá por 2010, que a gente começou a se antenar na questão da gamificação, né? De você olhar para os jogos, né, para as mecânicas e dinâmicas dos jogos, que são responsáveis por engajar os sujeitos na aprendizagem, e levar isso para um contexto que não é jogo, que no caso era a educação. Lembrando que isso foi totalmente ocasional, a gente não pensou, nós vamos trabalhar com gamificação, a gente colocou os desafios, os enigmas, e eles se engajaram. Bom, a partir disso a gente foi buscar teoria que desse sustentação para a gente entender aquilo que estava acontecendo. E nesse mesmo contexto, eles diziam para nós, mas professora, que legal seria se a gente tivesse um ambiente assim, o laboratório de anatomia humana, os atlas do corpo humano, a sala de aula, os professores, o Google, quer dizer, eles nos estavam dizendo que o hibridismo que eles gostariam não era só em relação às tecnologias digitais, mas era também com as tecnologias analógicas. Que o hibridismo se relacionava também ao espaço, que não seria só o espaço digital, mas também o espaço geográfico, físico. Que esse hibridismo não era só em relação ao tempo síncrono, né, ou da sala de aula, mas sim
do tempo assíncrono. Que esse hibridismo, ele era também em relação às linguagens, não era só a linguagem oral e textual, mas era gráfica, gestual, né? Que esse hibridismo, ele era também em relação às presenças. Por quê? Porque na sala de aula eu tenho uma presença física corpórea. Agora, nesse momento aqui, nós estamos telepresente. É a minha própria imagem, a minha própria voz que está chegando remotamente até vocês. Agora, se vocês entrarem no Facebook, vocês vão ver que eu estou presente pelo meu perfil. Mas eu poderia estar presente de forma digital virtual também com um avatar no mundo virtual em 3D ou por um personagem num jogo, né? Então, isso tudo são formas de estar presente hoje. Mas do ponto de vista da educação, o tipo de presença que nós desejamos enquanto professor no âmbito da docência é a presença cognitiva, é a presença relacional, aquela que se dá na relação, na interação. Então, por exemplo, nesse momento, nós temos um processo aqui que está centrado em mim, né? Está centrado no professor. Eu estou falando, vocês estão me ouvindo, embora a gente tenha um chat ali, né? Eu estou vendo que ainda não tem perguntas, tem alguns comentários, né? Boa noite, isso, foco na chamada, gente, kkkk, eita, né? Então, são manifestações, certo? Então, quando eu falo em presença cognitiva e presença relacional, é bom. Ah, o professor está falando isso. O que isso me desperta? O que isso me conecta? Né? E o que isso me provoca? Como isso me provoca? E a partir disso, então, eu manifesto a minha opinião. E assim a coisa vai acontecendo e a interação vai se desenvolvendo. Bom, o que aconteceu nesse processo? Isso foi evoluindo, como eu disse para vocês, nós não estávamos satisfeitos com aquilo que a concepção epistemológica, interacionista, construtivista, sistêmica nos fornecia. E foi aí que depois através do Latour, na verdade, né, trabalhando com a questão da compreensão de que o social não é só humanos, né, o social não é feito só de humanos, mas é feito de não humanos também, essa questão do hibridismo todo, essa questão dos actantes, que eu acabei chegando nas produções no máximo de Felice, né? E aí, depois do Floride, bom, Serres e Morin já faziam parte, né, das nossas pesquisas, e aí a gente foi achando, né, encontrando outros elementos que nos ajudavam a melhor compreender aquilo que estava acontecendo na contemporaneidade. O que estava acontecendo do ponto de vista do habitar, do ensinar e do aprender na sociedade contemporânea, né? Então, nesse processo todo, né, quando a gente fala em on-life, isso não está ligado só ao manifesto on-life do Floride, né? O que a gente busca do Floride? A gente busca a compreensão de que as tecnologias, elas são forças ambientais que problematizam, né, que nos fazem pensar quem nós somos, como nós nos relacionamos, como a gente percebe o mundo e como a gente interage com esse mundo. Então, para nós, as tecnologias, isso muito antes do Floride, né? Ainda com Pierre Levy, as tecnologias digitais não são ferramentas para serem usadas, né? Já Castelo nos dizia que as tecnologias são processos a serem desenvolvidos, né? E o Levy nos dizia, bom, são tecnologias da inteligência. Por que não são ferramentas? Porque elas ampliam, exteriorizam e potencializam funções cognitivas humanas, coisa que as tecnologias anteriores não faziam, né? Então, a gente já vinha nesse processo, e aí, entrando em contato com Floride, Luciano Floride, a gente ampliou essa compreensão. Bom, então, quando a gente fala em educação on-life, né, ou em on-life, e depois, claro, obviamente, a docência on-life, a gente está dizendo que esse on-life quer dizer on, ligado, conectado, né? Nas problematizações do tempo presente, ou seja, na vida. E isso vem de Virginia Kastrup, com a cognição inventiva, né? Que justamente problematiza a nossa ideia de aprendizagem somente enquanto resolução de problemas,
e a compreensão das metodologias ativas, né, numa perspectiva de teoria da ação, né, que ainda está muito vinculada a essa relação sujeito-objeto, né, e não na perspectiva conectiva da rede, né, dessa ecologia de redes que a gente tem hoje. Então, para nós, essa docência online, ela vem muito nesse contexto, ou seja, quais são as problematizações que o tempo presente nos traz, né? Se a gente for analisar o que aconteceu conosco esse ano, né, a partir de março, não foi um humano que parou o mundo, foi um vírus, né? Foi uma entidade biológica não humana. E qual foi a entidade que possibilitou que a gente continuasse conectado, né? Que nós sofrêssemos um isolamento físico, mas não social? Foi justamente as tecnologias digitais, foram elas que contribuíram para que a gente continuasse conectado, né? Então, aí a gente vê que, na verdade, nada está fora, nada está dentro, na verdade, tudo está em conexão, tudo é rede. E como é que a gente se movimenta no processo de aprendizagem, considerando essa realidade? Então, ou seja, o habitar do ensinar e do aprender, anteriormente muito sujeito-cêntrico, né? Porque centrado no sujeito, ou objeto-cêntrico, centrado no objeto, né? Numa concepção muito dessa relação técnica, né? Compreendendo o social enquanto algo mais relacionado ao humano, né? E a técnica como não humano, por um habitar do ensinar e aprender em rede, que é conectivo numa perspectiva mais ecológica, que considera, para além do humano, né, os não humanos, as biodiversidades, as tecnologias, enfim, tudo que hoje a gente tem nesse mundo que a gente habita. Então, primeiro, né, quais foram as grandes transformações? A digitalização de tudo, né? As tecnologias hoje, elas possibilitam digitalizar tudo que existe no mundo, desde uma planta até uma superfície, né? E depois a conexão entre tudo, que é a IoT. Então, hoje, por exemplo, eu posso colocar um sensor numa planta e esse sensor me permite me comunicar com essa planta. Essa planta vai me dizendo como é que ela está em termos de nutriente, como é que ela está em termos de água, ou seja, para além daquela planta feita de átomo, eu tenho todo um mundo de dados e informações dessa planta. Eu tenho uma planta que é digitalizada. E a partir disso, eu posso trabalhar e combinar isso de formas muito distintas, né? Isso é o que o de Felice chama de transubstanciação. E na educação, no processo da docência, nós precisamos vivenciar isso, né? Porque até hoje o que a gente faz é muito ainda reprodução, né? Deixa eu ver que já tem alguns questionamentos aqui, estou gostando de ver. Vamos ver ali. Ó, nós levamos quase 28 minutos para começar a coisa a engrenar do ponto de vista da interação. Por isso que às vezes até... Alguém quer falar? Bom, então a Cristiane ali disse: a hibridização, por ele abordada e desenvolvida, é atual para o momento atual, sem falar de Deleuze, Guattari, exatamente. Quantas idiosincrasias entre atores, actantes, redes, formantes ou não. Daí depois a Rosivete vai dizer assim: esse é um dos grandes problemas, esse cenário pandêmico, provavelmente continuará no futuro. O professor começa a fazer explanação de uma aula, mas quando ele para pensar que do outro lado nada garante que aqueles discentes estão focados naquele momento de aprendizagem necessário, muito preparado, didático e instrumental. Para engajar esses alunos, um desafio hercúleo. Verdade, é um grande desafio que a gente tem. Porque, primeiro, a gente precisa entender a natureza específica desses meios. O que muda, né, dessas tecnologias? Né? O que muda? E o que muda na forma de eu, docente, aprender quando eu entro em conexão com essas tecnologias? E, a partir daí,
como é que eu penso a docência. Ou seja, como eu sou professor, e uma das minhas funções é ajudar as outras pessoas a aprender, como é que eu ajudo os outros a aprender a partir daquilo que também eu percebi que muda no meu processo de aprender, né? Então, isso não é algo simples. Isso é tão emblemático que eu lembro que logo que começou a pandemia ali, mais especificamente em maio, saíram várias reportagens de grupos de universidades, né? Esses grupos internacionais, esses grandes grupos de universidade, comentando que houve demissão em massa de professores e que no lugar dos professores agora tinham tutores, agentes inteligentes. E eu lembro de uma passagem onde uma professora dizia assim: pois é, antes eu já não tinha autonomia, né? Porque todo o conteúdo, os exercícios, os testes e as provas estavam prontas na plataforma, eu só aplicava, né? Então, uma das coisas que a gente mais fala é: vou aplicar tal coisa. Então, agora, o que eu vou fazer? Acabou a minha profissão, o que eu vou fazer? Então, obviamente, se a forma como eu encaro a docência, né, é como algo repetitivo, reprodutivista, isso certamente um tutor, um agente, a IA vai fazer com a gente, com certeza. Agora, isso é educação? No que consiste trabalhar com desenvolvimento humano? E aí eu sempre digo para minhas alunas da pedagogia, né, que eu não gostaria de ficar trabalhando com elas 5 anos para depois elas chegarem na escola e serem aplicadoras de livro didático. E elas dão risada, né? Mas é isso, né? É muito isso. Então, na época que eu fui aluna, que provavelmente a Francimere foi aluna também no ensino médio, qual era o lugar que a gente ia buscar informação? Era na escola, né? Vocês podem colocar aí no chat também. Qual era o lugar quem tem mais de 30, 40 anos, onde buscava informação? Onde a gente ia? Na escola, né? E quando tinha biblioteca era ótimo, isso aí. Quem mais? Enciclopédia Barça, verdade. Eu ganhei uma Barça do meu pai. Delta Larousse, Mundo Infantil, acho que era alguma coisa assim, tinha uma outra. Eram as 3 mais fantásticas, assim. Né? Ou a gente tinha que pedir para o adulto, né? Porque não tinha uma variedade de informação como a gente tem hoje, né? E uma facilidade de acesso. Então, naquele momento, fazia sentido, não tanto ainda, né? Não tanto, embora não tanto, mas faria mais sentido você ir para a sala de aula para o professor passar o conteúdo, como a gente diz, ou dar uma aula, né? O que significa dar uma aula? Qual é o conceito de aula hoje, de sala de aula? Como é que isso vai se transformando em função das tecnologias que vão sendo desenvolvidas nos diferentes tempos? Então, hoje em dia, tu tem uma variedade de acesso. Por exemplo, quantas vezes, né, quem tem filho, sobrinho e tal, as crianças vão para a aula, voltam e vão para o YouTube procurar vídeo sobre aquele tema. Por quê? Porque muitas vezes não conseguiram entender da forma como o professor explicou, né? Então, essa perspectiva que a gente tem, né, nessa dicotomia entre sujeito e objeto, ou essa centralidade, ora no conteúdo, ora no professor, ou então vão para outro extremo, no aluno, né, isso não condiz com a perspectiva da rede. Né? Rede não tem centralidade. Rede não tem dicotomia, rede tem conexão. Então, como é que a docência ela vai se estabelecendo num outro processo? E aí eu vou pedir licença para vocês para compartilhar algumas coisas que a gente vem desenvolvendo nesse âmbito da docência, né, on-life, né, desse habitar, para onde está indo esse habitar do ensinar e aprender, né? Quais são os espaços que esse habitar está ocupando? Né? Anteriormente, os espaços que a gente ocupava eram os espaços geográficos da sala de aula. Esse ano, está exclusivamente online. Né? Então, esse habitar, ele não é mais restrito
a um espaço específico, mas ele é o que o Máximo de Felice chama de um habitat atópico, né? Que é esse habitat estranho, mas que é fluido nesse contexto. Deixa eu ver que aqui tem mais uma pergunta. Professora, deixa eu tirar essa... Aqui a telinha. Temos mais 5 minutos e 20 para a discussão, mas no caso... vamos mesclando os tempos. Sim, a ideia era a gente fazer uma conversa. Professora, como a senhora avalia o fato dos alunos terem demonstrado tanta resistência ao ensino remoto? Sendo membros desse grupo essencialmente digital, essa adaptação não seria natural? Selma, o que acontece? Muito boa essa tua questão, tá? Por isso que eu dei risada, porque eu gostei do que tu trouxe. Primeiro, o que é natural? Segundo, muitas vezes, né, no contexto que a gente estava acostumado, educacional, celular é uma coisa que nem se podia ouvir falar na sala de aula, né? Então, o que acabou acontecendo é que a sala de aula, a escola, a universidade era um mundo à parte, ou seja, fora dali os alunos podiam estar manipulando tecnologia, podiam estar interagindo com diferentes tecnologias, mas quando entrava no contexto da sala de aula, não. Então, o fato dessas crianças, desses adolescentes, né, ou mesmo jovens, se apropriarem de tecnologias para se comunicar, para interagir e tal, não significa que eles consigam enxergar essas tecnologias nos processos de ensino e aprendizagem. Então, esse é uma atividade que é própria do professor, né? Então, embora eles tenham familiaridade com essas tecnologias, o fato de você trabalhar essas tecnologias pedagogicamente causa um estranhamento. Primeiro, porque muitas tentativas das quais eles já vivenciaram, resultaram em transposições, o que deixa mais chato ainda. Então, imagina, se já é complicado você ficar 3 horas ouvindo o professor falar, imagina você ficar 3 horas na frente de uma tela conectada. Muitas vezes os professores desligavam o chat, que era para o pessoal, a voz, desculpa, que era para o pessoal não falar, né? E os alunos, muitos deles até nem ligavam a câmera, né? Ou ainda não ligam. Então, o que acontece nesse processo? A gente não está se apropriando dessas tecnologias a partir da natureza específica e pensando outras práticas para desenvolver com eles. A gente está reproduzindo. E, bom, na sala de aulas tem os colegas, então eu, de vez em quando, faço uma piada, faço uma brincadeira, enfim, mas eu ficar ali 3 horas na frente de uma tela, né, ouvindo o professor, é bem diferente, né? Então, deixa eu ver que eu vi que surgiram mais questões aqui. Deixa eu ver, demonstração. Então, né, e teve uma outra questão também em relação a isso, Selma. Nós trabalhamos com rede pública de educação, tá? Num dos municípios que a gente trabalha, a opção foi por cancelar total. Então, as crianças ficaram de março até agosto, somente agora, metade de agosto, 18 de agosto, foi que a aula foi retomada, né? A partir do Google Classroom. Mas aí o que acontece? Nem 50% dos alunos retornaram, porque muitas das crianças e dos adolescentes a gente perdeu nesse processo. Enquanto outros estados, municípios, ou isso aconteceu também com as universidades, né? Continuaram, pararam ali 2 dias, 1 semana, mas se adaptaram. E o que aconteceu? Eles aprenderam muito, tanto os professores quanto os alunos, porque não foi fácil. Eu sempre digo que, se é que a gente pode dizer que a pandemia a gente tem algum ganho, o ganho seria esse. Eu acho que a gente nunca conseguiu, em tão pouco tempo, tantos professores usando, num primeiro momento, essas tecnologias digitais, né? Como eu disse para vocês, eu trabalho na área desde 89 formando professores. Nunca na história a gente conseguiu uma adesão tão grande, né?
Por quê? Foi obrigado? Sim, foi. Não tinha, era a única possibilidade, né? Mas os professores chegaram perto da tecnologia, viram que não era um bicho-papão, viram que ela não desumaniza, viram que dá para fazer muita coisa, bem pelo contrário, nunca se viu tanto grupo de ajuda, né? Instagram, Facebook, só o grupo, aquele apoio e-learning, que foi criado pela Ana Loureiro e o Vitor, em Portugal, tem mais de 32 mil professores, né? Então, cada um compartilhando aquilo que sabia, né, fazer, enfim, num primeiro momento muito nessa ideia de ferramenta, depois já numa perspectiva mais de práticas. Então, teve um movimento que foi muito produtivo do ponto de vista de repensarmos as tecnologias que estão na escola, a forma como a gente pensa, né, as metodologias, as práticas e o currículo. Isso são desafios que a gente tem pela frente ainda, né? Que a gente vai precisar dedicar muito tempo para isso ainda. Bom, deixa eu ver o que mais, as questões que estão chegando aqui. Como adaptar o presencial em online, em conteúdo e carga horária? Bom, o que acontece? Essa eu acho que é a primeira questão que a gente tem, né? A gente tem a forma como a gente pensa o ensino presencial e agora a gente tenta levar isso para o online. Não, é outra lógica, são outros tempos. E a questão do conteúdo, ela é diferente no sentido de que existe uma quantidade muito grande de conteúdo já disponível. A questão é, como é que eu busco isso, como é que eu recupero, como é que eu avalio isso, né? Se isso é um conteúdo que é um conteúdo científico, no caso nosso, né? E o que eu faço com essa informação? Porque informação não é o mesmo que conhecimento. Eu ter acesso à informação não garante que eu tenha conhecimento. Para isso tem um processo de aprendizagem no meio desse negócio aí. Ou seja, eu preciso articular, eu preciso mexer com essa informação, ela precisa ter sentido, ela precisa estar relacionada, estar em relação, né? Então, não se trata de adaptar, se trata de você pensar quais são as possibilidades que essa tecnologia me oferece e, a partir disso, como é que eu vou pensar a minha prática pedagógica. Aí a Sabrina diz assim, talvez porque as aulas não mudam, são ministradas do mesmo jeito das aulas presenciais. Além disso, muitos alunos veem o celular como entretenimento e não busca de conhecimento. Sim, de informação, né, no caso. Perfeito. Percebe-se que é necessário que os professores de todos os níveis de ensino tenham formação adequada para a docência digital e em rede. Concordo plenamente, Rosivete. E às vezes, né, a gente se preocupa muito com a formação continuada dos professores que estão nas escolas. Mas nós, enquanto professores da universidade, principalmente em nível de mestrado e doutorado, a gente precisa estar nesse processo de formação continuada para que a gente consiga propiciar outro tipo de vivência para os nossos alunos, né? Desenvolver outras metodologias, outras práticas que possibilitem eles se experienciarem enquanto sujeitos de aprendizagem em um outro contexto. O João Paladino. Ô, João, tudo bem? O João é do GPDU. Ou talvez conteúdos das aulas não são significativos para o tempo atual. Da maneira geral, quais os principais desafios da realização do estágio supervisionado realizado nesse modelo remoto? Bom, eu acho que o maior desafio, Edivan, é a gente ter os alunos, né? Porque agora, principalmente com alunos da rede pública, está bem complicado, né? E a partir disso, nós trabalhamos com formação de professores da educação básica aqui. O que a gente tem feito nesse tempo que a gente estava sem os estudantes, ou seja, que os professores não podiam atuar com os estudantes, a gente focou muito na formação docente. E agora esses professores, eles estão, na verdade, tentando levar aquilo que eles aprenderam na formação, né, para esse contexto. O João é um desses professores, o João Paladini, que está aí interagindo com vocês no chat, né? Então, ele até pode dizer
para vocês como é que está sendo esse processo, né? Ele que está vivendo isso por dentro. Agora, eu acho que esses estágios supervisionados, eles têm que também, isso já era uma bandeira que eu já levantava há mais tempo, né? De que não fosse feito exclusivamente vinculado à educação presencial, mas que tivesse um componente mais híbrido, né? Que pudesse ter algum tipo de atividade com os estudantes nesse contexto. E, obviamente, agora isso tudo está sendo feito de forma remota, né? Na Unicinos, nós, por exemplo, tivemos sábado passado, a gente fez um encontro com os PIBidianos e com os da residência pedagógica, né? Que são os da metade do curso em diante, e aí está junto também o pessoal dos estágios. Então, a orientação é muito nesse sentido, eles estão entrando, na verdade, desculpa, nas turmas que estão acontecendo via Google Class, a maior parte dos municípios estão com Google Class, e estão tentando ajudar os professores nesse processo, que não é fácil porque também eles não sabem, não foram preparados para isso, né? Então, a nossa intervenção com eles foi mais nesse sentido, de tentar socializar aquilo que a gente vinha desenvolvendo para que eles conseguissem também perceber outras formas de trabalhar, né? Nesse contexto. Não sei se eu respondi, Divanda, aí vocês vão me dizendo aí. Às vezes, as práticas do ensino remoto estão sendo reproduzidas no ensino online, ensino presencial. Desenvolvi muitas competências digitais de forma integrada com minha prática pedagógica. A Janaína, é a Janaína Menezes ou não? E vi isso acontecer com meus alunos também. Tá. A Janaína Menezes é outra GPU-diana que trabalha com os alunos numa escola privada aqui do município de Novo Hamburgo, e ela tem feito um trabalho maravilhoso assim, com as crianças, e isso está vinculado à tese dela de doutorado também, né? Que certamente foi um grande desafio para ela, né? E ela pode estar contando para vocês aí como é que foi essa mudança. Inclusive, Janaína, amanhã tu vai estar com a Lise, né? Com a Lisiane junto no Conexão Pesquisa, não é? Vocês não vão mostrar, vão apresentar a prática que vocês estão desenvolvendo. Isso. Então, acho que vale a pena. Agora, enquanto a gente não tem mais questionamento, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês algumas coisas que a gente vem desenvolvendo, mas muito rapidamente, porque a gente tem 10 minutos, né? Vocês estão vendo a minha tela já? Sim, professora. Está visível. Ótimo. Vou só tirar o bate-papo, vou pôr para cá, um cantinho aqui. Tá? E aí, eu acho que as tuas eu não tenho aqui, Jana. Esse é o final. Não é agora que eu vou dizer obrigado. Essa é uma prática. Que ótimo. Será que eu fugi ela? Que ótimo. Eu saí dela. Bom, deixa eu ver se eu vou conseguir abrir agora de forma que não demore muito aqui. Porque eu quis deixar tudo aberto para facilitar, para eu não perder tempo entrando, e no fim eu acabei sem querer fechando uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, mas eu já entro aqui. Não. Não está aqui. Está aqui. Mil tela. Aqui. Então, essa é um pouco alguma coisa que a gente vem fazendo. Agora, deixa eu ver se é este. Senão eu mostro outro que eu tenho aberto aqui para vocês, sem problemas. Não, esse é da Sociedade Híbrida. Esse eu estou com ele aberto.
Deixa eu fechar para não sobrecarregar aqui. Esse era o que eu ia mostrar. Essa é uma prática que foi desenvolvida pela Lisiane Oliveira e pelo Fabrício. Eles são 2 orientandos de doutorado, ela é minha orientada de doutorado e o Fabrício é da Linguística Aplicada, orientando da professora Doroteia, numa disciplina que a gente ofertou pro mestrado e doutorado de todo o ensino, de todos os cursos. Eliane, não está sendo compartilhado não, saiu do compartilhamento. Saiu? Deixa eu voltar para cá então. Saiu sozinho. Agora tá? Ok, voltou. Tá. Então, essa é uma prática que foi construída dentro dessa disciplina que eu e o professor Antônio Moreira, a gente desenvolve junto e que está vinculada a um projeto maior de internacionalização que é o CapSprint, é uma das ações dentro do CapSprint. E para essa disciplina, nós criamos uma prática que envolve um processo de gamificação também. E nós temos 2 missões, uma que a gente chama de missão Sherlock e a outra é a missão MacGyver. Tá? Quem não conhece o MacGyver pode procurar aí no YouTube quem foi o MacGyver. O Sherlock é mais fácil de conhecer o Sherlock, o MacGyver nem sempre. Então, num primeiro momento, no Sherlock, eles teriam, o desafio era eles observarem os diferentes grupos que estavam se formando no Facebook, no WhatsApp, no Instagram, para tentar ver como é que estava sendo trabalhada essa questão da docência, do habitar, do ensinar e do aprender. E, a partir disso, então, pensar em outras práticas que se apropriassem dessa natureza própria das tecnologias, na missão MacGyver. E esse foi o resultado do trabalho de uma dupla de alunos, Então, eles buscaram da área de letras, do espanhol. Então, aqui eles começam a trazer a história do Don Quixote, uma narrativa, só que essa narrativa ela é adaptada, Só que o objetivo, obviamente, é o Don Quixote encontrar a Dulcinea, certo? Encontrar primeiro o Sancho Panza e depois a Dulcinea. E aqui no final, então, dessa narrativa, eles têm um grupo no Facebook onde eles têm acesso, onde vai se dando a busca pelos Don Quixote, eles têm acesso às outras pessoas que estão aí, e há um mapa. Esse mapa, que eu já deixei aberto aqui para vocês para facilitar, ele entra na Espanha, que é de onde é o Don Quixote, em La Mancha, e a partir desse momento eles começam uma exploração por La Mancha. Então, aqui tem vários pontos que foram criados pelos alunos, que estão vinculados à prática pedagógica, e outros tantos que foram criados pelas próprias pessoas que vivenciaram essa prática. Então, hoje, essa prática está sendo desenvolvida na formação do estrito sensu, dos professores do mestrado e doutorado da Unicinos, que é uma formação que a gente vem desenvolvendo já desde 2018. Então, ela tem vários elementos, O Rocinante, ele está vinculado às tecnologias, à armadura, às competências, Então, cada elemento aqui tem uma série de missões, de desafios que está articulado na história. E toda a interação ela vai acontecendo também lá pelo Facebook. Então, ela é uma prática que ela nunca termina. E o objetivo, na verdade, é que para vocês eu vou contar, porque vocês não vão vivenciar ela não, pelo menos por enquanto, de encontrar a Dulcinea,
é justamente construir uma prática pedagógica. Então, ela é uma prática pedagógica que instiga a construção de outras práticas pedagógicas nesse processo. Então, essa é uma delas. Eu não vou, já vou fechando elas para que eu não volte aqui. Essa que eu vou mostrar para vocês é uma que a gente está desenvolvendo na atividade acadêmica de ensino e aprendizagem no mundo digital, na graduação. Então, ela é ambientada no Senhor dos Anéis. Então, tem também, ela começa com uma narrativa, certo? A partir dessa narrativa, deixa eu ir um pouco adiante aqui, que vai instigando eles a entrar numa jornada, né? E de descoberta, né? E como é que eles podem ir construindo esse processo de educação online. Tem um momento aqui que tem o mapa da Terra-média, né? Onde aqui são colocados alguns vídeos, algumas problematizações, né? Que eles têm acesso. Eu não vou rodar um vídeo, mas só para vocês verem como é que a coisa vai funcionando, né? Alguns referenciais também vinculados à atividade acadêmica. Eles, no caso, são os Hobbits, né? E a partir desse momento, então, eles começam a criar o seu clã e o seu brasão, né? E o diário do percurso, que é o que eles vão construindo, a continuidade da narrativa que eles vão fazendo nesse percurso de construção. Então, aqui estão os diferentes clãs, né? Aqui o Diário do Melo Clã. Então, aqui ele está linkado, né? Quem são cada uma delas. E cada clã... deixa eu fechar isso aqui. Cada clã vai colocando, né, o seu processo. Eu não vou passar tudo, porque isso aqui virou um livro, né? Agora, a gente, depois que terminar a atividade acadêmica, a gente vai publicar, né? Porque aqui tem todas as narrativas daquilo que eles vivenciaram. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Onde é que está o mapinha? Outro. Então, tem muita coisa, porque são os clãs e aquilo que eles vão desenvolvendo. Daí, claro, junto tem outras tecnologias que eles vão trabalhando. Então, se a gente... Então, aqui tem alguns referenciais que a gente vai colocando, que eles podem ter acesso, que vai ajudando nessa jornada, né? E aqui os grupos que vão se formando, como é que eles vão se conectando. Conforme eles vão desenvolvendo os projetos, né, eles vão se apropriando e vão conhecendo diferentes tecnologias, né? E aqui, então, nessa... Deixa eu ver se eu volto aqui. Deixa eu ir para o final para vocês verem. Eliane, vocês construíram tudo isso no Genially e vai fazendo associação com outros recursos? Sim, com o Google Maps, com o Google Earth. Legal. Muito bacana. Mas já está livre ou ainda está fechado só para o grupo? Ele ainda está fechado para o grupo porque ainda não terminou a atividade acadêmica. Entendi. Ainda está em desenvolvimento, né? Mas aí legal. Depois, porque ele é cocriação, né? Bacana. Então, quem está fazendo isso são os alunos. A gente criou a primeira parte da narrativa e, a partir disso, instigamos eles a dar continuidade. Então, aqui, por exemplo, tem as várias terras, né? O que eles exploraram. Ó. O clã chegamos longe, passamos por muitos lugares isolados, nos arriscamos, um pouco confusas em relação aos objetos encontrados, porque tem essa ideia do mundo do objeto, né? Legal. Mas sem dúvida vamos continuar nossa aventura com muita empolgação e tal. Muito bom. E eles têm uma mochila, que é onde fica, nessa mochila é que ficam os elementos tecnológicos que eles foram se apropriando enquanto eles foram desenvolvendo o projeto. Então, aqui tem todas as alunas, né?
e Fantástico. todas as tecnologias que eles foram se apropriando. Eu gosto que eu não consigo girar, porque tem mais um monte de coisa. Está carregando, é por isso que eu não consigo girar. Deixa eu ver se Muito nesse bom. aqui... Esse quadro é maravilhoso. E aí é como se fossem os itens colecionáveis, né? Conforme eles vão se apropriando das tecnologias para o desenvolvimento, isso vai entrando na mochila de cada um deles, ó. Então, olha, para vocês verem a quantidade de tecnologias, né? Que eles foram se apropriando, cada um deles, para desenvolver o seu projeto. Fantástico. É isso. Tá muito bom. Nós estamos na nossa hora já, né? Sim, Quanto sim. tempo, professora, em média, leva para se construir isso aí? Então, nós começamos, o semestre começou em julho, né? Agora nós estamos praticamente terminando, é um semestre. São 4 meses, né, na verdade, o semestre. E a questão é, a gente começou a criar o Genial e deixou aberta para elas. Elas são co-criadoras, co-produtoras. No início eu tenho um orientando de mestrado que está comigo, né? Que está fazendo estágio docente. E a preocupação deles era assim, professora, mas se vai deixar aberto, eles vão apagar um dos outros. Eles não apagam, não. Eles vão construindo bem bonitinho, assim. E vão trabalhando junto. Uma outra questão que eu gostaria de compartilhar com vocês é essa rede que a gente criou vinculada a um projeto de pesquisa, que é o meu projeto PQ, que é a Rion Life, a Rede Internacional de Educação On Life. Ela já esteve no Maranhão, conversando com o Maranhão para saber como é que estava o Maranhão nessa época de pandemia, né? Quais eram as ações que os municípios, os estados e as universidades estavam desenvolvendo. Pelas universidades, quem participou foi a professora Ilka, né? Mas ela é uma rede que está aberta a quem quiser estar conosco. A única coisa que eu sempre digo é que é trabalho, tá? Tem que trabalhar, entrou, tem que trabalhar. Então, ela é uma ação coordenada por egressos, né? Alunos meus que já foram de mestrado e doutorado. E aqui tem um pouco a rede das lives internacionais, né? E nacionais que já foram desenvolvidas. O acesso está aberto para todo mundo compreender. Essa, casualmente, é a do Maranhão, está aqui aí, está disponível. E tem também as entrevistas, as conversações, as compartilhações, as outras práticas que a gente vem desenvolvendo. E um filhote dela, que a gente já tem, é a Conecta Cat, que é uma criança no Brasil e no mundo. E nós vamos ter já a primeira atividade da Conecta Cat no Festival Internacional de Cidadania Digital, que está sendo promovido pelo Centro Internacional de Pesquisa Atopos da USP, com o grupo do professor de Felite, do qual eu faço parte, agora no dia 7, entre 7 e 14 de novembro. Então, vocês também estão todos convidados para estarem conosco, né? As crianças vão estar trabalhando, esses são todos desenhos feitos por elas, né? E também em dezembro nós temos o nosso WLC, que é o e-Learning with the City, que é o nosso evento que a gente faz do projeto da cidade como espaço de aprendizagem. E junto vamos fazer o primeiro Rion Live. Deixa eu ver se... Manda para a gente depois também o link para a gente divulgar. Mando, e assim, ó, pessoal, eu vou sempre compartilhando tudo no Facebook e no Instagram. Perfeito. Né? Então, vocês podem acessar lá. Só vou finalizar, deixa eu voltar para o início dessa apresentação aqui. E eu vou deixar mais um QR para vocês, que depois eu compartilho também no YouTube, certo? Que vocês podem, então, se alguém quer tirar foto para ficar mais fácil do QR Code, para depois poder acessar, tá aí. Posso parar de compartilhar a tela? Posso interromper? Pode. Então, pessoal, foi uma satisfação muito grande estar com vocês. Eu não sei, acho que acabou nosso tempo, né? Ali está a Google, ó. A Lisiane
A Guba 3 ali, Guba 30, na verdade, é a Lisiane. Foi uma das que desenvolveu essa prática que eu mostrei um pouquinho para vocês. É que a gente não tem tempo, né, para apresentar tudo. Mas assim, ó, João, nós vamos criar no GPDU uma sessão de compartilhações, onde os meus orientandos, eles vão compartilhar as práticas que eles estão desenvolvendo, que são práticas mais inventivas, né, mais inovadoras, que trabalham nessa perspectiva toda que eu fui conversando com vocês aqui da docência online, né? E aí a gente vai gravar, obviamente, e vai disponibilizar para quem quiser conhecer, tá bom? Mais uma vez eu agradeço. Maravilha. Nós que agradecemos, foi excelente, maravilhoso, você trouxe aí várias possibilidades, né? Então, com certeza, abriu aí a mente dos nossos alunos para coisas interessantes aí para pesquisar, estudar e conhecer mais o que vocês vêm desenvolvendo, né? Muito, muito, muito obrigado. E assim, ó, João, é importante dizer isso sempre, né? Eu gosto sempre de ressaltar isso. Isso é um trabalho de grupo, eu não faço nada sozinho, né? Então, tem uma equipe aí de alunos de mestrado, de doutorado, de iniciação científica, professores das escolas, professores do estrito sensu, né? Que estão junto conosco. Então, vocês viram que tem vários GPUdianos aí no chat, né? Então, essa é uma prática que a gente usa, que a gente vem adotando agora. Então, quando um de nós vai falar, os outros que puderem entram para poder justamente interagir com o pessoal que está no chat, poder dar uma atenção um pouco maior, né? Tirar algumas dúvidas e sempre naquela perspectiva, né? Cada um deles tem uma apropriação maior de alguma das coisas que a gente vai mostrando, então pode ir explicando mais detalhadamente. Então, mais uma vez, eu agradeço a oportunidade, fico feliz de ter estado com vocês, espero que a gente tenha conseguido contribuir, né, para o evento. A gente agradece, professora, foi bom revê-la. Eu acho que a socialização dessas experiências, dessas construções aí, são riquíssimas para todos nós que estamos aqui na parte de alta, né, do estado, e assim, é muito bom esse compartilhamento de experiência, riquíssimo trabalho, parabéns. Né? Eu sei que dá muito trabalho, só montar aquela tabela ali já deu muito trabalho, mas assim, as contribuições dos alunos. Muito bom, parabéns pela palestra, né? Foi bem rica, participação aqui muito boa das pessoas, né? Então, agradeço. Agradeço a Eliane, agradeço a Francimeire pela mediação, excelente, né? Então, o evento também agradece, né, a participação das duas. E logo em seguida já temos uma sobre o Escape Room, que vai ser com o professor Will Ribamar, ele já está online, é só ir lá na programação, clicar no link, tá bom? Tá? Vou colocar aqui também para vocês, só um minutinho, que aí vocês já podem, né, logo em seguida, já ficar com o link aí para clicar e ir para a próxima sala. É rapidinho, não precisa nem pegar trânsito, né? Não, é rapidinho. Justamente. Isso é bem interessante também, tá, pessoal? Então, até já. Um minuto. Tchau, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, tchau.